Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar sobre gráficos estatísticos. Então, aqui eu vou referenciar as vantagens da apresentação dos dados de uma pesquisa ou de um trabalho estatístico por meio de gráficos. Então, os gráficos estatísticos, os vários modelos que existem, eles, por exemplo, me dão como vantagem a clareza nas informações. Então, eu tenho uma clareza nos dados apresentados, né? Uma espécie de objetividade que um texto, muitas vezes, não consegue transmitir. Então, no texto, usando as palavras, os dados eles ficam muitas vezes espalhados por esse texto e fica mais, não fica tão rápido buscar essas informações numéricas dentro do texto. Quando eu apresento num gráfico, essas informações elas ficam mais claras, mais nítidas, então eu tenho uma objetividade maior. E isso faz com que a interpretação desses dados, né, a busca pelas informações se torne mais rápida. Então eu também tenho a vantagem da rapidez na oferta desses dados pesquisados. E ainda o gráfico ele permite que o leitor possa estabelecer alguns levantamentos. Então ele pode fazer algumas análises ou comparações. Então, muitas vezes, dependendo do estilo do gráfico estatístico que eu utilizo, eu tenho aí a evolução do fenômeno bem representada nesse gráfico, ou também posso ter, dependendo do modelo de gráfico, a possibilidade de comparar quantidades, comparar evoluções, comparar situações dentro daquele gráfico. Então, a representação por gráfico oferece várias vantagens, no sentido dele ser mais enxuto nas suas informações, proporcionando mais clareza, mais rapidez e também aí possibilita que se faça algumas análises, algumas comparações. Ok? E aí passamos agora para exemplificar alguns tipos de gráficos estatísticos, aqueles que são mais comuns no uso da apresentação de dados estatísticos. Então tem primeiro aí os gráficos em linha, né? O gráfico de linhas ou o gráfico de segmentos. Então esse gráfico ele é apresentado através de uma linha, né? Uma linha poligonal, ou seja, uma linha formada por segmentos, que tem a função de representar a evolução de uma ou mais grandezas. Então, quando o objetivo da pesquisa é mostrar a evolução, o crescimento ou decrescimento de algum tipo de variável, esse tipo de gráfico ele se encaixa muito bem. Então, o gráfico de linhas ou gráfico de segmentos. Um outro tipo de modelo gráfico para estatística são os gráficos que usam colunas ou barras. Então, são ditas aí colunas quando forem verticais e em barras quando forem horizontais. Qual é como que isso funciona? Bom, essas barras, né, tanto verticais quanto horizontais, quer dizer, as colunas ou as barras, elas estarão de forma proporcional à quantidade, seja percentual ou quantidade absoluta de uma determinada grandeza. Então, a coluna ou a barra será tanto maior quanto maior for o valor dessa grandeza. Então, é um tipo de gráfico bem visual que ele chama a atenção e consegue de forma muito rápida estabelecer aí também comparações e verificações de qual valor é maior, qual valor é menor, em que ano aconteceu o valor maior, em que ano aconteceu o valor menor, qual é a característica que tem maior incidência. Então é um gráfico bastante simples e rápido para o seu uso. Nessa lâmina nós temos aí o gráfico estatístico do tipo barras múltiplas ou colunas múltiplas.
Este tipo de gráfico, ele permite a exposição de mais de um tipo de qualidade em uma mesma categoria. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um gráfico que retrata o desenvolvimento das habilidades musicais das escolas que participam de um projeto musical, um projeto Música na Escola, isso em 2008. E aí eu tenho aqui o nível 4, nível 3, nível 2 e o verde nível 1. Marrom nível 4, o amarelo nível 3, o azul nível 2 e o verde nível 1. Então, quando eu pego aqui a região de Canema, por exemplo, ó, eu tenho que o nível que teve maior participação aí, o maior desenvolvimento, foi da região do nível 3, né? E na região Canema foi o nível 3, é o que está mais alto. Já na região de Aningas, por exemplo, eu comparando os 4 níveis na mesma região, eu percebo que aquela que teve o maior êxito, né, foi o nível 1. Consigo perceber também que o nível 4 e o nível 3 estiveram em situação de empate. Então, esse tipo de exposição gráfica permite fazer-se essas comparações entre as categorias, né, de algum tipo de classe, algum tipo de qualidade. Um outro formato de gráfico para exposição de dados estatísticos é o gráfico de setores, ou gráfico também chamado de pizza. Então, ele é feito em uma região circular que é dividido em fatias, como se fosse uma pizza, e essas fatias elas seguem a proporcionalidade em relação à quantidade da determinada variável. Então, neste exemplo da tela, ficha da língua portuguesa. Então, eu tenho aqui na cor azul aqueles que não satisfizeram, né, não atingiram, vamos dizer assim, os objetivos dessa ficha. Depois tem aqueles alunos que têm um aproveitamento bom nesta ficha. Temos aí depois uma região menor, satisfaz, mas satisfaz pouco. Depois tivemos aqui muito bom, que é a região, visualmente eu percebo, ó, que é a região maior, e aqui está me parecendo inclusive que se trata de 50%, né, já que essa linha está contínua passando pelo centro. Então eu tenho aí 50% satisfazendo de forma muito boa esta ficha, os resultados dessa ficha. Depois eu tenho aqueles que satisfazem aqui na cor branca e, por fim, essa cor marrom, aquelas fichas que são excelentes. Então eu consigo, através das cores e através do tamanho das fatias, ter uma ideia de qual faixa, ou de qual nível, de qual classe que teve maior frequência ou que teve maior participação no fenômeno. Então, é um gráfico bastante intuitivo também, bastante utilizado. E aqui tem um comentário, né, uma observação para a determinação do tamanho da fatia, né, para que eu não precise fazer o fatiamento dessa pizza, né, não precise construir os setores de forma muito intuitiva, de forma a olho. Eu posso então usar uma regra matemática para determinar a abertura, né, ou o ângulo, vou chamar aqui de ângulo alfa, de cada setor. Então, caso esta pesquisa seja com dados percentuais, por exemplo, eu posso pensar que toda a volta do círculo, os 360 graus, eles equivalem ao 100% dos dados, 100% dos elementos pesquisados. Se eu quero, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo, 40%. Então, se eu quero representar no setor circular 40%, qual é o tamanho da fatia referente a 40%? Ou seja, que ângulo eu utilizo para que fique condizente com a porcentagem? Então, esse ângulo eu vou chamar de ângulo alfa. E aí, uma regra de 3, né? Eu isolo o alfa, quem cruza com alfa fica dividindo. Então, já vou colocar aqui o 100 no denominador aqui dividindo, 100%.
E o outro cruzamento, eu fico no numerador, 360 graus vezes 40%. Faço o cancelamento aqui de porcentagem com porcentagem. Aqui eu posso cancelar esse zero com esse zero. Posso cancelar esse outro zero com esse outro zero. E aí ficou para mim que o ângulo alfa resulta de 36 vezes 4. E aí esse ângulo alfa, 36 vezes 4, 120, 24, 144 graus. Então, na hora de construir o setor circular, para esta classe, ou para essa categoria, ou para essa qualidade que tem 40%, eu preciso dar uma abertura de setor, um ângulo de setor, um ângulo central de 144 graus, fazendo então esta regra de 3. Histograma e polígono de frequência. Tanto o histograma quanto o polígono de frequência, eles têm uma indicação especial para aqueles trabalhos estatísticos na sua apresentação em que a variável ela está colocada em intervalos de classes, e esses intervalos com a mesma amplitude de classe, ou seja, intervalos iguais. Então, quando eu tenho uma informação dessa natureza, onde a variável está colocada em intervalos, o polígono de frequência ou histograma, ele é bastante indicado para representar graficamente o fenômeno. E quando é que uma variável está em intervalos? Bom, quando, por exemplo, se eu faço uma pesquisa de idades e aí coloco que eu tenho aqui as idades de 16, 17, 19, 22, sei lá, 26 anos. Foram as idades que apareceram na minha pesquisa. E com 16 anos eu consegui, sei lá, 8, com 17, 10, pessoas com 19, 12 pessoas com 22, 11 pessoas e com 26, 7 pessoas. Vamos supor que eu tivesse a pesquisa em relação à idade das pessoas com essas frequências. E aqui, então, a idade. Aqui os dados estão colocados de forma que não se apresentam em intervalos de classe. Eu tenho a idade 16, depois a 17, a 19, a 22, a 26. Se eu quero fazer uma exposição com intervalos de classe, se eu tenho muitos valores dentro da minha pesquisa para variável, eu posso colocar ainda dentro desse mesmo fenômeno idade, de 16 até, por exemplo, 18, depois de 18 até 20, de 20 até 22, de 22 até 24 e assim por diante. Eu coloco os dados, então, em um intervalo de valores. Em vez de ser 17, depois 16, 17, depois 18, eu coloco aqui do 16 até o 18. Então, aqui os dados estão em intervalos de classe. E quando os dados estão, então, expostos como em intervalos de classe, o histograma e o polígono de frequência eles são bem utilizáveis. Bom, falando sobre o histograma, como é que é o histograma? Como os dados estão colocados em intervalos de classe, cada intervalo é representado por uma coluna, cuja área é proporcional à sua frequência. Como a base dessas colunas vai ter o mesmo tamanho, porque os intervalos têm a mesma amplitude, são iguais, então a base desses retângulos sempre é a mesma. Então a área vai depender do quê? Da altura do retângulo. Então dá para dizer que nesse tipo de exposição gráfica, a altura de cada retângulo, que representa cada intervalo, ela é proporcional à frequência colocada para este referido intervalo. Então as alturas das colunas, elas são proporcionais à frequência, fazendo com que, de certa maneira, a área fique também proporcional à frequência. E a soma das áreas do histograma, né, somando todas as áreas, isso também será proporcional à soma das frequências. Então, isso aí é a representação por histograma. São retângulos colocados lado a lado, né, um coladinho no outro, de forma a representar os intervalos de classe. E agora o polígono de frequência.
Bom, o polígono de frequência ele é construído a partir do histograma. Lembra que histogramas são os retângulos colocados justapostos, ou seja, lado a lado, cuja a altura de cada um é proporcional à frequência do determinado intervalo. E o polígono de frequência é uma linha que é construída a partir dos pontos médios do lado superior de cada uma das colunas. Então, o polígono de frequência, eu vou olhar aqui o gráfico esse segundo gráfico. Observa que aqui, ó, eu tenho um ponto que é bem o meio desse topo superior da coluna. Aqui eu tenho o ponto médio também, ó, desse topo de coluna. Aqui também o ponto médio. Aqui também o outro ponto médio e o outro ponto médio. Esse aqui é o ponto médio desse intervalo, ó, de 0 a 2. E esse ponto aqui é o ponto médio de 12 até 14. E aí eu ligo esses pontos médios. Fazendo a ligação, eu teria uma linha poligonal. Essa linha poligonal é o polígono de frequência. Então, está aqui o polígono de frequência, que é construído a partir dos pontos médios dos topos, né, dos lados superiores de cada retângulo, que representa cada intervalo de classe. Eu poderia fazer um esboço nesse histograma aqui. Aqui eu só tenho um histograma no primeiro exemplo e não tenho o polígono de frequência. Então, por exemplo, aqui, ó, marcando ponto médio, ó, a olho mais ou menos aqui, ó, ponto médio de cada retângulo na sua parte superior. Ponto médio e ponto médio. Aí aqui, ó, eu teria um outro ponto médio, né? Teria que ter um espaço para fazer o ponto médio aqui embaixo e aqui também para fazer ligação com esse eixo horizontal. E agora eu estabeleço a ligação desses pontos médios com o intuito de criar essa linha poligonal. Vou usar aqui a cor verde para fazer essa linha. Ok. Então, vou ligar aqui, ó, esse com esse. Agora, eu tenho o outro segmento. Tenho aqui ainda um outro próximo segmento ligando os pontos médios. Aqui eu tenho mais um outro, vai até o valor máximo lá de frequência. Tenho aqui agora esse outro aqui, ligando os pontos médios. Aqui o outro segmento. E assim eu vou construindo os segmentos. Ponto médio até ponto médio. Eu teria aqui a ligação com o eixo horizontal e da mesma forma aqui. E aí eu teria o polígono de frequência relativo a esse histograma. Então, o histograma ele é o grupo de retângulos cuja altura é proporcional à frequência. Esses retângulos têm as mesmas bases, dados pelos intervalos de classe. E o polígono de frequência resulta da linha poligonal, que é construída a partir dos pontos médios de cada lado superior de cada retângulo do histograma. Cartograma. O cartograma é quando eu preciso ou eu desejo mostrar dados estatísticos, dados da minha pesquisa, diretamente sobrepostos em uma região geográfica. Então, eu utilizo o mapa dessa região geográfica e aí, sobre cada uma das regiões desta região maior, eu vou identificando ali os dados, utilizando cores ou utilizando números, letras, convencionando para os referidos dados, né?
as especificidades de cada uma das sub-regiões dessa região que eu estou utilizando como cartograma. Então essa é a ideia do cartograma, utilizar uma região geográfica e nessa região diretamente eu coloco os dados estatísticos convencionados, geralmente por cores, ou por números, ou por letras. Ok? Então esse foi um breve resumo a respeito de gráficos estatísticos. Eu espero que esse vídeo contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.